Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Esse tema tão importante e tão caro para todos nós. O Dia Mundial da Água é comemorado todos os anos nesse dia 22 de março. A data foi sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 e passou a ser comemorada em 93. A cada ano, um novo tema é escolhido para esse dia. O objetivo do Dia Mundial da Água é promover conscientização sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos. Além disso, a data é um momento para lembrar a importância do uso sustentável desse recurso e a urgente necessidade de conservação dos ambientes aquáticos, evitando poluição e contaminação. No dia 22 de março de 92, a ONU divulgou um documento conhecido como Declaração Universal dos Direitos da Água. Nesse documento são apresentados pontos importantes sobre esse recurso hídrico, destacando sua importância e a necessidade de sua preservação. Vejamos a seguir os principais pontos dos 10 artigos da Declaração da Água. Artigo 1. A água faz parte do patrimônio do planeta. Artigo 2. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. Artigo 3º. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Artigo 4. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Artigo 5º. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Artigo 6º. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Artigo 7. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. Artigo 8. A utilização da água implica respeito à lei. Artigo 9. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. Artigo 10º. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Há alguns dados muito importantes sobre a água que é importante nós sabermos. Todos nós sabemos disso, sem água não existiria vida. Ela é essencial para o funcionamento adequado do corpo dos seres vivos. No que diz respeito aos seres humanos, a água participa de uma série de processos importantes, tais como a regulação da temperatura do corpo e a eliminação de substâncias tóxicas por meio da urina. Além disso, a água atua como solvente, dissolvendo várias substâncias, garante um meio adequado para a realização de uma série de reações químicas, permite o transporte de substâncias pelo corpo, funciona como lubrificante, por exemplo, nas articulações, e ajuda na proteção contra impactos, função desempenhada, por exemplo, pelo líquido amniótico. Além de garantir o funcionamento adequado do nosso corpo, a água é importante para os seres humanos em vários outros aspectos, tais como preparar alimentos, fazer a higienização da casa e do próprio corpo e irrigação das plantas. Ela é também usada nas atividades industriais e em atividades recreativas. Diante da grande importância da água para as nossas atividades diárias e o funcionamento do nosso corpo, é fundamental que cuidemos desse recurso hídrico
Para isso é fundamental comprometermos-nos a economizá-la nas nossas atividades do dia a dia e que façamos a nossa parte para evitarmos a contaminação dos ambientes aquáticos, por exemplo, não lançando lixo nesses ambientes, de maneira nenhuma lançar nenhum tipo de lixo em qualquer água, nem no mar, nem no rio, nem no córrego, nem na nascente, em lugar nenhum. Alguns dados importantes sobre a água no mundo. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. 97,5% da água do planeta é salgada e não pode ser usada para consumo humano. Veja que apenas 2,5% da água do planeta é doce. Uma pessoa necessita de pelo menos 40 litros de água diariamente para fazer suas atividades, como bebê-la, tomar banho e cozinhar. A quantidade de água necessária para que nosso corpo funcione adequadamente varia de uma pessoa para outra, sendo influenciada, por exemplo, pelas atividades físicas realizadas por uma pessoa e pelo clima. Entretanto, recomenda-se que, no mínimo, sejam ingeridos 2 litros de água diariamente. Disse que o nosso corpo, 60% é água. 4,5 bilhões de pessoas, de acordo com a ONU, não dispõem de saneamento seguro no mundo. Cerca de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável em casa, de acordo com a ONU. Ainda de acordo com a ONU, crianças com idade inferior a 5 anos são 20 vezes mais propensas a morrer de doenças relacionadas à água imprópria para beber e à falta de saneamento do que devido a conflitos. Veja, eu que morei em Moçambique sei disso, quantas doenças associadas à água ou à falta de água matam crianças e adultos na África, especialmente crianças. Segundo a ONU, em 2030, a população mundial necessitará de 40% a mais de água. Não só porque aumenta a população, mas porque aumentam as necessidades dos seres humanos de consumir água de muitas maneiras. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, você que está me ouvindo, qual a relação que eu tenho com a água? Qual o respeito que eu tenho com a água? É importante não desperdiçar, nem no banho, nem a água que é usada para outras atividades como lavar roupa, pode ser usada depois para lavar o chão. Não desperdiçar de maneira nenhuma a água, esse grande dom. O Papa Francisco chegou a falar desse tema de forma muito forte na sua encíclica Laudato Si, falando da importância de cuidarmos da água, da importância de não desperdiçarmos. E ele disse mais, ele disse que a água talvez no futuro seja causa de guerra, não é? Porque cada vez mais vamos precisar da água e cada vez mais ela é escassa no nosso planeta por causa do desperdício, por causa do envenenamento dos rios. Nós temos visto nesses últimos meses, lá nas terras dos Yanomamis, quanto envenenamento dos rios, das águas, por causa do mercúrio e de outros elementos usados para a extração do ouro e de outros minerais. Então, que preservemos mais o nosso planeta, que cuidemos da água, que respeitemos esse dom de Deus que é a água, porque nós precisamos muito, muito dela. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.